Olá, tocantinenses, de norte a sul, de todas as regiões do nosso amado Tocantins, tudo bem? Chegando por aqui com mais uma edição do nosso podcast, A Casa é Sua Cast, podcast que explica para vocês as leis aprovadas pelos deputados estaduais e o alcance e o benefício gerado para a população do Tocantins através dessas aprovações. Hoje, quero mandar um abraço aí para todos os nossos telespectadores da região do Bico do Papagaio, do Vale do Araguaia, da região sul do Tocantins, do Jalapão, ali da região sudeste das Serras Gerais. Estamos aqui sempre trabalhando para levar as informações importantes para vocês aí com relação às leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Chega para cá que hoje o papo tá bom, tem assunto importante para você ficar sabendo. Vocês sabem que aqui a gente detalha assuntos importantes aí de convívio do dia a dia, assuntos que impactam diretamente aí na rotina da sociedade, na rotina de grupos específicos. E é aqui, no podcast A Casa é Sua Cast, que a gente detalha esses assuntos. Simbora comigo na viagem de hoje? Bora lá, porque hoje, estou falando em viagem, porque hoje a gente vai falar de veículo. Aquisição de veículo, um assunto importantíssimo, porque vocês sabiam que as pessoas com deficiência, né, e os PCDs, têm direito à isenção parcial aí do imposto sobre propriedades de IPVA na compra dos veículos? Pois é, o valor desse veículo, porém, gente, ele tinha que ser de, no máximo, 70 mil, né? As pessoas nessa condição conseguiriam esse benefício só veículos até 70 mil reais. A partir de agora, então, esse valor subiu para 120 mil reais. E essa alteração ela só foi possível através de mobilização, articulação, sensibilidade e aprovação de lei aí por parte dos deputados estaduais do Tocantins. Então, essa mudança ela foi necessária, gente, porque muitos veículos eles sofreram acréscimo nos valores, né? Então, com isso, muitos modelos aí que antes os portadores conseguiriam ter acesso pela lei, eles passaram a não ter. Então, esse limite de 7 mil ficou um limite obsoleto, e aí, para conseguir aumentar, ampliar aí o alcance dessas pessoas ao benefício, a Assembleia conseguiu aí aumentar. Foi inclusive aprovado no Conselho Nacional de Política Fazendária o aumento de 100 mil para 120 mil, o preço máximo aí de veículos que podem ser adquiridos aí pelos portadores de deficiência, e com a isenção parcial aí do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Nós estamos falando, pessoal, da Lei 4.426, uma lei de 29 de maio deste ano, lei atualíssima, aprovada pelos deputados, e lei que é de autoria do deputado estadual Olinto Neto, deputado do Republicanos. Então, essa lei, ela alterou, né, gente, a lei que dispõe do Código Tributário no Tocantins, e aí foi inserido aí esse novo limite de 120 mil, para que os portadores de deficiência possam ter acesso a esse benefício. O artigo da lei diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. O artigo 6º da lei prevê, né, os veículos adquiridos por pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, surdos ou com deficiência auditiva, também com síndrome de Down, autistas, né, o valor superior a 120 mil reais, incluídos os tributos incidentes, né, podendo aplicar aí a isenção parcial do IPVA limitada à parcela da operação, que antes era no valor de 70 mil reais. Vamos entender mais sobre o assunto? Vamos lá que a gente tem duas entrevistadas de peso que vão trazer mais detalhes, vão explicar tudo pra gente. Estou aqui com ela, que é presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, é também professora da Educação Básica, militante na defesa e na causa dos direitos das pessoas com deficiência há mais de 20 anos. Ela que há 10 anos está aí convivendo com essa condição. Ela também é mãe de uma pessoa com deficiência auditiva, é professora, pesquisadora, escritora de temas ligados à educação especial, né? Especialista também em autismo, altas habilidades, mestre em educação, o currículo da mulher aqui é grande, e doutoranda em educação na Amazônia. Chega para cá para participar desse debate, Nádia Flauzino. Nádia, tudo bem? Tudo bom, Maju, alegria. Rapaz, estar aqui o com currículo vocês. aqui é recheado, hein? Parabéns, viu? Obrigada. É uma honra ter você
aqui conosco. É um assunto que a sociedade precisa se atentar, precisa entender, precisa absorver para ajudar aí as pessoas que estão nessa condição. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. E aqui, também aqui na minha frente, temos aqui outra entrevistada de peso, ela que é advogada, é procuradora legislativa, é também presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB aqui do Tocantins, é conselheira da Associação de Procuradores Legislativos da região norte, é a Eduarda Maria Ibiapina da Rocha. Bem-vinda, Eduarda, tudo bem? Muito obrigada, Maju. É um prazer estar aqui. Filha da conhecida Tereza Ibiapina, ex-procuradora federal, uma pessoa bem conhecida, né? Mas é isso, um prazer ter vocês duas aqui hoje, nesse tema tão importante. Eu quero começar falando com você, Nádia. Como é que você avalia a alteração recente nessa lei aí, que elevou o valor máximo aí dos veículos isentos de IPVA para R$120 mil? Em que isso vai melhorar? Então, bom dia a todos, né, os espectadores aí da Maju. Primeiro eu vou compartilhar um saber, a gente está falando do nosso público aqui, pessoas com deficiências que serão beneficiadas por essa lei, né? Certo. E parte desse público são pessoas com deficiência visual, então eu vou me descrever para vocês, você que está em casa, que está ouvindo a Maju, né? Eu sou uma pessoa parda, sou uma mulher parda, de cabelos bem encaracolados, eu utilizo os meus cabelos descoloridos, uso um óculos retangular, meus olhos são amendoados, meu nariz é bem largo e os lábios pronunciados, que são características do meu pai preto, né? Eu digo que eu sou parda porque eu sou o retrato do Brasil. Minha mãe é branca, meu pai é preto e eu saí uma misturinha muito boa dos dois. Então, para quem está em casa, que é pessoa com deficiência visual, que precisa desse recurso de acessibilidade, você já me conhece um pouquinho, né? Além do meu currículo também. Então, é uma alegria estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho dessa experiência. Nós já estamos há 4 anos lutando com o COED para a questão da readequação, né, de valores. Como você mesmo falou, Maju, os veículos sobem de valores, né? E aí o valor do benefício não é atualizado. Então, a nossa solicitação, e foi solicitação do Conselho, ali junto da Assembleia, Bacana. Aos antigos deputados também, que não levaram em consideração ali o nosso pedido, e assim que mudou também, todos os deputados prestando nessa nova eleição, nós voltamos a um contato com eles novamente, pedindo para que houvesse essa atualização, né? E aí conseguimos aí, com alguns deputados, fazer essa ponte, explicar para eles essa necessidade, porque com 70 mil a gente já não conseguia comprar nenhum tipo de carro, né? Esse benefício, ele atinge as pessoas com deficiências que não precisam de carros automáticos, né? Porque quando a gente vai ver também, se a gente for olhar os automáticos, nem esse valor de 120 mil, ele atende, né? Então, ele atende a pessoa com deficiência que precisa de uma mobilidade, mas não atende ainda, e essa é uma segunda luta nossa, né? Conseguir que seja incluído aí um valor específico para as pessoas com deficiências que necessitam, que a única forma que ela consegue de se locomover é com o uso de um carro automático. Muito bacana. E quais benefícios você enumeraria aí de acordo agora com essa alteração? O que a alteração vai poder propiciar além do acesso maior? Então, eu tenho muito contato, né, com mães de pessoas com deficiências. Então, assim, pessoas que antes não conseguiam comprar um carro, porque 70 mil não se consegue comprar nenhum carro mais, não se conseguia mais comprar nenhum carro em concessionária, hoje ela já consegue comprar aquele carro inicial ali. Se a gente for na Renault, se a gente for na Fiat hoje, né, Volkswagen, hoje com 120 mil reais a gente consegue comprar um carro. Não automático, né? A gente precisa frisar muito bem isso, que a nossa próxima demanda agora para a Assembleia é para que a gente consiga fazer essa adequação, né? Uma sugestão de alteração, assim, para que aquelas que precisam também desse carro automático também sejam atendidas. Mas a mãe hoje que precisa, por exemplo, a família que precisa de um carro para pegar a criança, levar na escola, levar nas terapias, e a gente sabe o tanto que o contraturno dessa criança que está na escola hoje, ele é tão movimentado quanto o turno. Então, todo dia de manhã ela vai para a escola, todo dia à tarde ela precisa estar numa terapia diferente. Então, ela vai num fono, ela vai num TO, ela vai num médico, um psiquiatra, ela vai num neurologista. Então, assim, ela tem uma rotina intensa à tarde. E a mãe que depende do transporte público para fazer isso, gente, principalmente em Palmas, vocês sabem a dificuldade que é.
É mesmo, doutora Eduarda, qual que é a sua interpretação aí sobre a recente alteração nessa lei 4.426, lei do deputado Wellington Neto, que eleva aí o valor máximo dos veículos isentos de IPVA para R$120 mil? Maju, a grande mudança dessa legislação é que a isenção alcançava os veículos com valor de até R$70 mil. Agora, com essa nova alteração, alcança os veículos com valores de até R$120 mil. Agora se fala de uma isenção parcial, ou seja, existe a isenção do valor dos 70 mil, mas o excedente é tributado. Entendi. Entendi. Doutora, quais são as principais mudanças trazidas pela nova legislação em comparação com a anterior? Então, a grande mudança mesmo em relação ao valor do veículo a ser adquirido, que passa de 70 para 120 mil, e dessa forma a isenção se refere ao excedente. Então, por exemplo, a pessoa portadora de deficiência vai adquirir um veículo no valor de R$120 mil, a isenção se refere ao valor de 70 mil e os 50 mil é tributado. Entendi. Muito boa essa explicação, doutora. Existem, na sua visão aí, desafios legais ou burocráticos que as pessoas com deficiência podem enfrentar ao tentar aproveitar essa isenção do IPVA e com base na nova legislação? É basicamente mesmo burocrático, porque ele tem que reunir a documentação e apresentar na repartição pública, na repartição fiscal. Atualmente ainda é de forma física, mas a Cefaz, junto com o governo do Tocantins, tende a colocar esse sistema eletrônico, que vai facilitar ainda mais. Bacana. Eu até queria perguntar para você aqui, na sua opinião, ainda tem alguma, digamos assim, lacuna ou necessidade não atendida para as pessoas com deficiência com relação a esse tema? A gente tem, né, até o que eu já citei, que é aqueles que precisam de uma isenção maior para uma pessoa, hoje, por exemplo, que ela é uma pessoa cadeirante, que tem toda a parte inferior do corpo com mobilidade, sem mobilidade, né, ele precisa de um carro automático para que ele consiga dirigir. Então, o adulto hoje, que é pessoa com deficiência, que tem um maior impacto no corpo, que precisa de um carro automático, ele não consegue comprar com 120 mil. Né? Ele ajuda mais as mães e os pais, que precisam levar as crianças com deficiências nos seus processos de terapias, escola, compromissos e tudo. E outra questão que a gente sempre tem frisado também é a questão de uma fiscalização das concessionárias. A gente tem um caso muito clássico que a gente recebeu essa semana. Um usuário passou em todas as concessionárias de Palmas. Nenhuma concessionária tinha o carro para atendê-lo. Aí depois ele pediu para a cunhada fazer a mesma romaria, né? Ela foi em todas as concessionárias para ver se conseguia comprar o carro, e aí todos eles tinham o carro para vender para ela. Nossa, diante dessa situação, aí, doutora, o que pode ser feito quando o portador está numa situação dessa? Bom, no meu entendimento, ele pode recorrer, inclusive, até a via judicial, porque ele conseguindo comprovar esse dano, existe medida judicial específica para isso, fundamentada até no direito constitucional da dignidade da pessoa humana, da acessibilidade, fora que, a depender também de como foi a situação, ele poderia, a depender do caso, tá? Certo, sim. Analisando o caso concreto, talvez até registrar uma ocorrência e isso ter repercussão na via criminal também. Olha aí. Nádia, você tem conhecimento se a pessoa desse caso procurou a via jurídica? Não, ele não procurou. Olha ele só fez o relato para nós mesmos, né? Porque ele né? estava muito assim impactado pelo processo que ele passou, que ele teve que ir até Araguaína para comprar o carro lá e
vir, né, de Araguaína, enfim, já é incômodo para uma pessoa, né, sem deficiência vir dirigindo de Araguaína aqui. A gente faz só quando não tem jeito, né? E imagina para uma pessoa com deficiência, né, que tem ali uma mobilidade reduzida, uma limitação nos membros inferiores, então tem toda ali questões associadas que causam desconforto, né? E sem encontrar aquela sensação da pessoa, né, gente? Não tem para mim, então, o carro, mas para minha cunhada tem. Ela pode comprar e eu não posso. Só. Né? Na verdade, lamentável esse caso aí, precisa de fiscalização mesmo. Nádia, eu queria que você falasse um pouco também, além da mudança da legislação, nesse caso específico que a gente está falando do acesso aí ao veículo, que outras políticas públicas, você que é militante, estudiosa da causa aí, podem ser implementadas para facilitar a mobilidade e a acessibilidade das pessoas com deficiência? Então, uma política pública que a gente tem lutado já há alguns anos também é a instituição do Fundo da Pessoa com Deficiência. Com o Fundo da Pessoa com Deficiência, a gente ganha um poder muito grande de mobilização social. Então, a gente vai ter recursos para a gente fazer campanhas de mobilização, porque a gente sabe e a gente tem visto, Maju, que muito do que as pessoas fazem é por falta de informação. Não é porque elas querem deliberadamente prejudicar ou impedir que um cadeirante ou impedir que uma pessoa cega acesse um espaço. Ele simplesmente faz aquele ato sem saber que ele está impedindo ou que ele está prejudicando alguém. Então, eu acredito que uma das nossas principais ações que a gente tem que fazer agora é conseguir instituir esse fundo. Conseguindo instituir o Fundo da Pessoa com Deficiência, a gente vai conseguir fazer ações de mobilização e de informação a nível estadual. Então, todo o estado do Tocantins vai ser abrangido por esses momentos formativos, informativos e de mobilização, onde a população é informada a respeito das necessidades das pessoas com deficiências e da garantia de defesa desses direitos. Muito bom, Nádia, muito bom. Doutora, você até já citou agora há pouco, antes, e agora eu queria que a senhora explicasse para quem está em casa nos assistindo qual que é o passo a passo de um portador de deficiência na hora de ter acesso a esse benefício. O que ele tem que fazer, onde que leva o documento, como é que funciona? Bom, primeiramente é se dirigir às repartições fiscais, mas ele vai ter que indicar a marca, o modelo do veículo que está na nota fiscal, isso genericamente. De forma específica, ele vai apresentar o CRLV ou a nota fiscal, se o documento, se tratar de um veículo novo, o laudo de avaliação expedido pelo Detran ou por clínicas credenciadas. Se se tratar de deficiente físico, ele precisa apresentar a CNH dele, que vai constar as restrições do proprietário e as adequações necessárias que o veículo deve sofrer, que o veículo necessita. Se se tratar de uma deficiência mental profunda, severa ou até mesmo de autismo, ele precisa de um laudo emitido em conjunto pelo médico e por psicólogo, através de prestadores de serviços públicos, ou, se for privado, que sejam credenciados ou conveniados com o SUS. Entendi. O RG e CPF do requerente ou do representante legal, quando for necessário, a taxa de pagamento e o próprio requerimento. Entendi, doutora. Vocês têm a clareza desse processo, toda essa documentação que tem que ser apresentada? A gente ainda recebe muita solicitação ainda, Maju, de familiares, de pessoas com deficiências que são adultos autônomos, né, que não sabem esse processo passo a passo. E aí a gente tem lá também um informativozinho que a gente envia para todo mundo que nos solicita, porque não sabe como fazer para ter acesso ao direito. A doutora explicou muito bem, foi bem detalhista aqui. Você que está nos acompanhando, né, a gente está aqui trazendo as informações corretas para vocês. Você que tem algum familiar, algum vizinho, alguém que conhece alguém que precisa ter acesso a esse benefício, a doutora explicou direitinho. Doutora, como é que os advogados, como você, ou outros profissionais do direito, podem ajudar a informar e orientar as pessoas com deficiência sobre os seus direitos fiscais? Bom, primeiro eles têm que... É importante passar a informação de que todos esses requisitos eles estão disponíveis na portaria 272 de 1º de março de 2007 da Cefaz.
E o mais importante de ter o auxílio de um advogado é que o processo pode ser mais célere, porque o advogado tem conhecimento da interpretação da lei, das disposições legais, e isso evita, inclusive, que o processo seja indeferido e até mesmo uma judicialização. Muito bom. Nádia, eu vi que você tem um currículo extenso aqui também na área da educação, né? Como professora, de que forma que você vê a relação entre mobilidade e acesso à educação para as pessoas com deficiência? Então, uma das maiores barreiras que a gente costuma falar, né? Uma das maiores barreiras que a gente tem dentro da educação hoje não é nem a barreira de acesso mais arquitetônico, né? A grande maioria das nossas escolas têm sido reformadas, né? Para que tenham ali espaços amplos de circulação, para que não tenham degraus, para que a pessoa com mobilidade reduzida ou cadeirante não tenha acesso. Então, assim, essa questão arquitetônica hoje para nós, a gente já tem até vencido ela com maior facilidade, né? Só os prédios mais antigos mesmo, que hoje estão sendo as escolas estão sendo enviadas para outros espaços, né? Em construções novas. Mas a nossa principal barreira hoje é atitudinal, Maju. Assim, pessoas mesmo que fazem, até por falta de formação e informação, o impedimento da ampla participação. Então, hoje nós temos um caso muito clássico na educação, e não é só a educação do Tocantins, é a educação do Brasil como um todo, que é a garantia da adaptação e flexibilização curricular do estudante. Então, pessoas com deficiência, autismo e altas habilidades de superdotação, que são o público-alvo da educação especial, que é uma política pública instituída como garantia de direitos no Brasil, não tem, por exemplo, a garantia de adaptação e flexibilização curricular. Então, assim, foi uma das minhas pesquisas de doutorado, a importância de que a gente tenha um PEI, que tem que se falado muito em PEI hoje na educação, né? E principalmente na educação estadual, do ano passado para cá. O que é essa garantia de direito que esse estudante tem? É a garantia de direito de que o currículo que está posto ali em BNCC, o currículo padrão que está posto no DCT, aquela criança não atinge aquele currículo, né? O nível de desenvolvimento dele é um outro nível de desenvolvimento. E aí esse professor regente da classe comum do ensino regular precisa saber pegar aquele currículo e trazer para Maria, trazer o currículo para o João, para que eles tenham acesso e tenham garantia de desenvolvimento da aprendizagem. E aí a grande maioria dos pais, por falta de informação, tem solicitado um profissional de apoio escolar, que é o que antigamente era chamado de professor auxiliar, achando que essa pessoa ia para a sala de aula para dar uma aula só para o filho dele, enquanto os outros alunos estão tendo aula com o professor regente. E isso, na verdade, é a concretização da exclusão escolar desse estudante. Então, nós temos lutado muito com o judiciário, para que o judiciário entenda de forma ampla, judiciário e MP também, que ficam solicitando que sejam enviados profissionais de apoio para as escolas, sendo que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, desde 2015, já explica o que é esse profissional de apoio. O profissional de apoio, ele só é necessário para os casos das crianças que não conseguem se alimentar sozinhos, não vão ao banheiro sozinhos, não se locomovem sozinhos pelos espaços escolares. E aí o professor não vai sair da sala de aula para levar uma criança ao banheiro, para dar um suporte na locomoção dele, ou para dar a alimentação dele no momento que ele precisa se alimentar. Então, são para questões físicas e de habilidade de vida diária, que a gente chama, né? Atividade de vida diária. E aí o pai que foi ensinado incorretamente, né, fica solicitando esse profissional, achando que ele vai para a sala de aula para dar aula para o filho dele. Mas não, a aula do filho dele vai ser dada junto com toda a turma. Entendi. E olha o tanto que é lindo esse processo. Os próprios colegas contribuem no desenvolvimento da aprendizagem do estudante com deficiência. Então, é para que a aprendizagem aconteça ali, com todos juntos, e não com um separado no canto da turma, porque isso não é inclusão, né? Nossa, muito bom. Nós vamos para um breve intervalo, já já a gente volta.